Tudo bem, Belovers? Como é que vocês estão? Esse problema da espera não é um problema do universitário que pretende alcançar uma universidade, uma faculdade. É o problema do ser humano, né? Em vez de ter uma comparação com alguém ficando triste com a vida do outro que conseguiu, é pensar, tantos outros queriam também estar no meu lugar e, ter o que eu tenho e não poderiam, Por que dá certo para algumas pessoas e para mim não der? Tem 3 tipos de resposta, Bela. A primeira, sim. A segunda, não. E a terceira, a espera. Muita coisa, assim, pra gente absorver. Eu acho que não dá pra ouvir esse podcast no 2.0, porque senão, assim, perde muita coisa. E se todas essas áreas estiverem alinhadas, você vai voar, eu tenho certeza disso. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do BelaCast. Hoje eu tô com o pastor Isaías. Ele é pastor na Igreja da Lagoinha e professor no Carisma Matriz. Seja muito bem-vindo, pastor. Tudo bem? Tudo bem, Bela? Como vai? E aí, meus queridos... É telespectador que chama? Meus Belovers. Meus Belovers. Tudo bem, Belovers? Como é que vocês estão? Eu convidei o senhor pra... Você, o senhor. Você. Porque nem o senhor tá no céu, né? É verdade. Pra gente falar sobre 2 temas que tocam o fundo do coração dos alunos, dos estudantes brasileiros, que são desafios espirituais que eles têm. Primeiro é a demora para aprovação. Muitos dos meus alunos querem medicina. E é difícil passar em medicina, né? Então, eles estão aí tentando 2, 3, 4. Já tem alunas que estão tentando há 7 anos. E a fé começa a ficar meio enfraquecida. E o segundo vai ser a defesa da fé nos ambientes acadêmicos. Então, depois, quando eles passam na faculdade, e aí? Como defender a fé? Então, eu acho que vai ser legal, né? Temas desafiadores, né? Coisa simples de resolver. Assuntos leves. E aí, essa primeira pergunta que eu já queria te fazer é sobre a demora, né? Eu recebi um print de uma aluna. Ela mandou um textão, daqueles que a gente clica em ler mais, depois ler mais, depois ler mais. Infinito, né? Com esse desabafo, falando justamente que ela tem sentido muita dificuldade de ouvir Deus ultimamente, que era algo que não acontecia antes. Ela falou, talvez pode ser minha culpa, mas isso tem deixado dúvidas sobre o meu propósito. Desde nova, eu sempre sonhei com medicina. Sempre tinha sido um desejo muito forte no coração dela. E aí ela falou que vendo as pessoas sendo aprovadas, pessoas que nem evangélicas são, e se comparando, né, sabendo da entrega que ela tem e do devocional que ela faz, ela falou assim, olha, eu tenho uma dificuldade muito grande de pedir ajuda para qualquer pessoa. E principalmente para Deus. Ela falou que nas orações dela, ela tem dificuldade para pedir as coisas. Por exemplo, passar em medicina. Ela falou que se sente muito interesseira, sabe? E ela fala só assim, que seja feita a sua vontade. Mas aí que a vontade dele não está chegando e ela começou a ficar ansiosa. Né? Então, a nossa primeira pergunta gira em torno disso. Assim. Tá. Eu acho que a gente tem que separar, né? São vários assuntos numa mesma pergunta. Isso. Vamos começar do mais geral, que é o problema da espera. Uhum. Esse problema da espera não é um problema do universitário que pretende alcançar uma universidade, uma faculdade. É o problema do ser humano, né? Nós temos objetivos. Eu acho que talvez o primeiro grande objetivo de uma pessoa, um objetivo mais complexo, que depende de uma série de fatores, seja o curso que você vai fazer. Uhum. Mas, olhando um pouco mais para frente, a gente precisa trazer primeiro um pouco mais de leveza para isso. Eu acho que a decisão de qual curso você vai decidir para a sua vida, ela não vai definir a sua vida inteira, não vai definir sua identidade. E deixa eu abrir um pouco aqui a minha vida, né? Eu sou hoje sou pastor em tempo integral, então eu vivo da obra de Deus e pastoreio na comunidade de fé ali na Igreja Batista da Lagoinha, bem na Matriz. Sou pastor ali auxiliar junto com o pastor Flavinho, mas eu sou formado em Direito, Bela. Então, minha primeira formação, quando eu saí da universidade, eu saí meio perdido. Saí, na verdade, do ensino médio meio perdido. Eu não tinha um propósito no coração, uma palavra de Deus. Cresci numa família muito simples, muito humilde, num bairro periférico aqui de Belo Horizonte, da região metropolitana. E eu queria melhorar de vida, esse era o meu objetivo. Então, se para melhorar de vida eu fosse médico, era assim que eu ia melhorar. Se para melhorar de vida eu fosse policial, era assim que eu ia melhorar, enfim. Então, não tinha muito essa perspectiva. Então, eu saí dando tiro para tudo quanto é lado. Eu me lembro que nessa faixa etária eu tirei carteira de terceira, na terceira tentativa. Eu fiz algumas provas para Guarda Municipal de Belo Horizonte, para Polícia Militar e fiz alguns vestibulares, né? Engraçado que a gente fica muito tenso pro vestibular, fiz de Direito, fiz de História, fui pegando ali aquelas matérias que eu tinha mais afeição para tentar decidir e passei em algumas. Eu me lembro, algo me chamou muita atenção,
Porque teve uma universidade que eu nem fui fazer o vestibular, porque bateu junto com de uma outra que eu tinha preferência, e eu passei sem ter ido, né? Você só se inscreveu e foi só aprovado. Me inscrevi. Eu acho que ao pagar a taxa do vestibular, eles já me aprovaram. Isso foi muito bom. Acabou que eu não fiz lá, eu falei, eu não sei se a faculdade é muito confiável por esse processo meio nebuloso. Mas então, comecei a fazer o curso de Direito. E durante o curso de Direito são 5 anos. Durante os 5 anos de Direito, eu tive muitas crises existenciais, profissionais, de não saber se era isso que eu queria. Eu descobri nesse meio tempo que eu tinha sido aprovado num concurso para guarda municipal, mas eu acho que eu estava tão desacreditado que eu nem conferi o resultado e eu tinha passado e perdi o prazo. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender, e se essa pessoa é crente em Cristo, né, ela crê que Cristo está no controle da vida dela, é que a vida dela não é um emaranhado de acasos. Uhum. Deus quem está conduzindo ela. E por muitas vezes a gente não entende para onde Deus está conduzindo. Uhum. Principalmente porque nós não temos a visão do todo. Nós temos a visão, o retrato de um momento. Mas ela precisa descansar na soberania de Deus. Eu acho que essa é uma doutrina da nossa fé que a gente não pode furtar de pensar e descansar nela. Uhum. Deus é soberano. Deus tem o controle. Nós não entendemos, mas Deus tem um controle. Então, essa é a primeira coisa. Uhum. Eu olho hoje para a minha vida, eu percebo que alguns nãos, algumas frustrações, os sims, me conduziram para o lugar que eu estou hoje. E Deus conduz a história. Ele conduziu minha vida. Algumas coisas eu decidindo, outras coisas ele decidindo, algumas coisas ele fechando a porta, me arrancando, outras eu percebendo e querendo fazer. Mas quando eu olho para trás, eu tenho convicção de que tudo até hoje na minha vida Deus preparou para que eu estivesse nesse momento e cumprindo a vocação dele para mim. Então, se Deus tem para você a medicina, estude, cumpra aí a sua parte, que Deus vai preparar no tempo certo, na estação certa. A gente tem um lema que sempre falamos nos cultos regularmente, que a gente está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Então, nós cremos nisso. Quando essa soma de fatores colidem, Deus abre a porta. Você vai estar no lugar certo, vai estar ali na hora certa e vai estar com as pessoas certas do lado e vai tudo fluir. Mas, até que isso aconteça, né, nós temos o período que é chamado período da espera. E esse período da espera não tem como fugir dele. E acho que é o teste de Deus para o nosso coração, é sempre a espera. Deus, ele tem 3 tipos de resposta, Bela. A primeira, sim. A segunda, não. E a terceira, é espera. Algumas pessoas dizem que é talvez, mas Deus não é um Deus de dúvida, né? Ele é um Deus de certeza. Então, se não abriu a porta agora, é porque ele está pedindo para esperar. Ou tem alguma coisa na porta para ele preparar, ou tem alguma coisa na gente para ele preparar, para alinhar o nosso coração. Mas a gente precisa saber esperar. E para essa querida Bela Lover, né? que mandou, se esse texto fosse um áudio, seria um áudio de quantos minutos? Nossa, um podcast seria, né? Seria um podcast de 15, 20 minutos, aqueles áudios bem robustos, né? Que você fica com preguiça de ler. Você vai ouvindo, né, a no prestação. 2.0. E no 2.0, eu acho que ela precisa entender que ela vai ter que esperar muita coisa ainda na vida. Não morrer porque está esperando isso agora. Sim. Existem outras inúmeras etapas na frente. E a universidade não é a razão da vida dela. A universidade é uma etapa muito importante, muito especial, mas não é a razão da existência dela. A existência dela é muito maior do que um vestibular e do que uma faculdade. Ela não resume o ser dela a isso, ao diploma, à capacitação técnica. Nós somos mais do que isso. A vida humana vale mais do que isso. Amém, amém. E eu acho assim que, eu não sei, pela mensagem que ela mandou, né? Essa dificuldade de orar e pedir a Deus, né? Talvez seja esse também, tô supondo, né? Não sei da vida dela, mas talvez seja esse um dos motivos, né? Que Deus está fazendo ela esperar. A partir do momento que a gente ora, né? Eu sempre falo com os meninos sobre Provérbios 16:3, que é um dos lemas que eu ensino para eles, né? Consagre a Deus os seus planos, eles serão bem-sucedidos. Mas para você ter um plano, primeiro você precisa planejar isso muito bem e consagrar. E o consagrar significa ter esse relacionamento, né, com Deus. Orar e expor isso. E ela falou que uma das dificuldades dela é essa, né? Eu, assim, dentro de algumas questões que ela trouxe, a primeira é a comparação. Ela, de alguma maneira, ela tem um senso de injustiça, né? Que outras pessoas são aprovadas e às vezes não partilham da mesma fé e ela não. E você sabia que na Bíblia um homem de Deus também teve essa mesma comparação? Asaf,
que era um cantor, um homem dedicado à obra, ele olhava e falava: por que os ímpios prosperam? Por que dá certo para algumas pessoas e para mim não dá? Era uma angústia dele. E eu acho que nesse momento de angústia, o nosso principal caminho precisa ser levar as angústias ao Senhor. Nós não acreditamos que a oração ela é uma série de palavras prontas, mecanizadas, e que alguns assuntos não podem ser discutidos com Deus. Na verdade, a oração verdadeira e a oração sincera é quando nós temos condições de abrir o nosso coração e falar de tudo com Deus. Falar da sua inveja do ímpio. Olha, eu tenho... e dar nome aos pecados, né? Eu tô com raiva porque o vagabundo lá, né, passou em tudo, ele nem estudava direito, eu tô aqui me dedicando no cursinho, eu invisto tempo e as coisas não acontecem para mim, eu tô enciumado com isso, eu tô nervoso com isso, e é pedir: Deus, arranca isso do meu coração, trata isso em mim, porque esse não é um sentimento bom. Nós não podemos nos entristecer porque as outras pessoas estão conseguindo alguma coisa na vida. Sim. Ao contrário, nós temos é que nos alegrar. Nós nos entristecemos quando pessoas não conseguem as coisas na vida. Isso é fruto de um coração bom. Não se alegrar com a vitória do outro, independente de ser um amigo ou um inimigo, demonstra como está o seu coração. Eu acho que é uma saúde espiritual e emocional do coração quando você celebra a conquista do outro, independente de quem ele seja. Agora, então essa é a janela da comparação. Acho que tem algumas coisas aí que ela precisa tratar no coração dela, né? Acho que a dificuldade de levar assuntos para Deus em oração é talvez uma distorção do significado do que é a oração. Talvez ela esteja por algum aspecto de vida, algum ensino equivocado. Talvez, como pastor, eu acho que um bom discipulado resolve essas coisas. Então, acho que talvez, eu não sei se ela é cristã, se ela tem algum tipo de apoio. Ela falou na mensagem do podcast dela, ela falou que ela não tem tanta comunhão, assim, tanto relacionamento com o pastor dela. E aí ela tem um pouco de dificuldade com esse discipulado. Mas às vezes não necessariamente o pastor, mas, por exemplo, com um líder maduro, uma liderança que ela confie, é uma pessoa que ela entende que tem um coração de Deus e que pode compartilhar. Hoje, por exemplo, a gente estava vindo para cá, estava eu e minha esposa, a gente tinha uma decisão para tomar num curto prazo e o cenário não estava tão claro. A gente falou: vamos ligar para um amigo que a gente entende que é um homem de Deus e que ajudou muito a gente na caminhada, para ele dar um conselho, lançar a luz. Vamos. Ligamos, ouvimos e vamos refletir. Ele não tem a palavra final, mas a Bíblia diz que na multidão de conselho, a sabedoria. Então a gente quer ouvir pessoas de Deus. E acho que a partir de um bom discipulado, essas pequenas poeirinhas vão saindo do coração, sabe? E aí ela consegue entender. Agora, o que a gente pode fazer como um podcast é trazer luz sobre o assunto. Então, qual assunto deve ser tratado diante de Deus em oração? Qualquer assunto. Não existe assunto que não deve ser tratado. A oração é para isso. A oração é um relacionamento. Então, qualquer coisa pode ser trazida num nível de relacionamento que você tem intimidade máxima. Sim. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, pedir algo para Deus é pecado? Não. Então, a Bíblia, Jesus, né, ensinando aos seus discípulos sobre orar, ele ensina a pedir. Ele pede o pão de cada dia. Ele ensina: olha, vocês pedem mal, recebem errado porque pedem mal. Se você pedir, a porta vai abrir. Se você buscar, você vai encontrar. Então, Jesus nos orienta a pedir. Pastor, mas e se eu pedir errado? Pelo menos você está pedindo para Deus. A gente tem 2 filtros na nossa oração e aqui é um pouco de teologia. O primeiro filtro, a Bíblia diz que até quando a gente não ora, o Espírito Santo intercede dentro de nós. Então, quem crê em Cristo, ele tem o Espírito Santo de Deus. Na sua omissão de oração, o Espírito ora por você. Isso quer dizer que a sua oração, ela passa por um filtro chamado Espírito Santo de Deus. Ele está pegando a sua oração, ele está lapidando ela como um diamante e ele entrega a sua oração para Cristo. E a Bíblia diz que Cristo está à destra de Deus também intercedendo por nós. Nós temos agora, Bela, 2 intercessores, o Espírito e Cristo Jesus, o Filho de Deus. Ambos estão intercedendo junto conosco e são filtros que filtram a nossa oração para levar aquilo que é da vontade do Pai. Então não existe assunto que não deva ser levado em oração, porque todo assunto vai passar pelo filtro do Espírito Santo. Então nós não temos, eu sempre falo, eu tenho um lema, né? Não é pecado levar assuntos para oração, pecado é não orar.
Então você pode conversar sobre qualquer coisa e confessar sobre qualquer coisa. E pedir para Deus, a gente tem que pedir. A Bíblia nos ensina a pedir. Alguns desses pedidos vão mostrar como o nosso coração está errado. Então deixa eu dar um exemplo simples. Imagina um jovem bem intencionado, mas ele faz uma oração para Deus. Deus, eu quero ser rico. Eu quero ser rico a qualquer custo. Eu quero ser rico de qualquer jeito. Então me dá riqueza, me dá muito dinheiro. É errado orar? Não. Não é errado orar. Então ele não está pecando em orar dessa maneira. Agora, a oração dele está mostrando um coração bem alinhado? Não. É pecado ser rico? Não é pecado. É pecado ter muito dinheiro? Não é pecado. É pecado o dinheiro te ter. O que a Bíblia condena não é a quantidade de dinheiro. O que a Bíblia condena é quando o dinheiro é o nosso centro de existência, né? Então, talvez a oração dele está mostrando que tem um problema no coração. Olha, por que você quer? Por que você quer ser de qualquer maneira? Por que seria mais assim? Deus, eu tenho uma vontade no meu coração. Tenho vontade de poder ajudar quem eu quiser, a hora que eu quiser, sem precisar preocupar com o dinheiro, a quantidade na conta bancária. Ter uma boa qualidade de vida. Eu quero abençoar minha esposa, meus filhos, mas se isso for me tirar da tua presença, me deixa pobre o resto da vida. É uma oração muito mais bíblica e muito mais centrada. O que mostra como é que está o nosso coração. Porque eu acredito que, por exemplo, Deus vai dar... Ele nunca vai nos dar algo que vai nos destruir. Então, quero falar isso aqui com muito amor e pode soar assustador isso. Mas imagine que se você passasse, Bela, num curso de medicina, você desviasse da fé e nunca mais voltasse. E Deus soubesse disso. Você acha que Ele aceitaria te perder? Não. Então tem coisa que Deus não nos dá, não porque Ele quer nos prejudicar, porque a gente criou a imagem de um Deus sisudo, rancoroso, punitivo, que quer nos punir. Mas não é isso. Tem coisa que é boa, mas não é boa agora. Se eu pegar uma carteira de habilitação, se eu pegar um carro e der de presente para um menino de 12 anos, você acha que é uma bênção ou é uma maldição para ele? É uma maldição. É ilegal, ele não pode dirigir, ele vai querer ser tentado o tempo todo para dirigir aquilo. Se ele dirigir, vai estar cometendo crimes, pode ser preso, pode matar pessoas, pode destruir a família por conta de algo que é bom. O carro é ruim? Não. O carro é bom, é uma bênção, mas pode ser uma maldição. Então, eu sempre falo, tudo que eu não tenho agora é porque eu não preciso agora. Certa vez eu ajudava muito um pastor, numa igreja batista, quando eu ainda fazia faculdade de teologia, no interior aqui de Minas, bem pertinho aqui de Belo Horizonte, mas eu ia lá algumas vezes prestar algum suporte e assinar o meu estágio voluntário. E ele precisou se ausentar alguns domingos da igreja por um tratamento oncológico que ele se submetia. E ele falou comigo assim, eu sempre perguntava, e aí, como é que você está? Ele falava, ô Isaías, eu estou melhor do que eu mereço e eu tenho mais do que eu preciso. Era já falecido, mas era um santo homem de Deus, com um contentamento maravilhoso. E eu levei isso para a minha vida. Hoje, eu tenho muitos sonhos, muitos objetivos, mas eu já tenho muito mais do que eu mereço. E eu quero melhorar de vida. Se você me perguntar, eu quero poder ir para tantos lugares. Eu gosto muito de história. Então, eu quero ir para a Europa, conhecer aqueles... Qualquer cidade antiga eu gosto. Então, eu queria viajar tudo. Quero ir para o interior de Minas, conhecer todas as cidades. Tem mais de 600 municípios em Minas. Eu queria conhecer os 600 municípios. Amo o meu estado. Mas eu tenho mais do que eu mereço. E eu estou melhor mesmo do que... Eu já tenho mais do que eu preciso. Tenho mais sapato que eu preciso, mais roupa do que eu preciso, mais amigos do que eu preciso. E tenho mais do que eu mereço. Eu preciso descansar nisso. Então, acho que a partir do momento que ela tiver esse contentamento, sim, ela vai conseguir caminhar com mais leveza para esse lugar, sabendo esperar e também sabendo discernir o tempo certo, sabendo que Deus está no controle da vida dela. Sendo grata, né, também no tempo que ela está, no processo que ela está vivendo, né? Tantos outros jovens, eu sempre falo isso com eles, tantos jovens que queriam poder estudar também, né, assim, no só estudar. Tem jovens que têm que trabalhar, estudar, ainda cuidar de casa, né? Então, é sempre pensar nessa realidade sendo grata, né? Em vez de ter uma comparação com alguém ficando triste com a vida do outro que conseguiu, é pensar, tantos outros queriam também estar no meu lugar e, né, ter o que eu tenho e não poderiam, né? Pode falar. Eu na faculdade, eu me lembro, eu tive um momento muito... Talvez, no meio do curso, geralmente os meios de curso são os que a gente entra mais em crise, né? No 5º período da faculdade de Direito, eu conheci um professor, pensa num homem carrasco, assim. Aqueles caras muito
carregava um rosto muito mau e sempre exigindo muito dos alunos. E eu não tive o privilégio de fazer, estudar e dedicar aos estudos. Eu tive sempre que trabalhar desde muito novo. Então eu trabalhava numa empresa de gestão e guarda de documentos, trabalhava em Contagem, eu estudava na Estácio de Sá, bem no centro de Belo Horizonte. Então eu atravessava BH, pegava o metrô e várias vezes, exausto, eu dormia no metrô, acordava lá na Vilarinho. Nossa, e às vezes a gente perdia alguns horários, vinha, às vezes eu perdia o dia de faculdade, né? E eu me lembro que vai afunilando, à medida que o curso vai avançando, vai afunilando as matérias, elas ficam cada vez mais técnicas, menos filosóficas, você precisa dedicar mais tempo. E eu me lembro que quando chegou no curso, no quinto período, eu tive uma matéria de processo civil 1, e que era base para todo o outro curso, porque depois tem processo civil 2, processo civil 3, e eu precisei, no final do semestre, de meio ponto para passar. A nota de corte era 7, eu tinha 6,5. E eu me lembro que quando eu peguei aquilo, eu fui lá defender com ele, né? Falei, olha, professor, é isso. E eu preciso de meio ponto para passar, e eu pago a minha faculdade, eu não sou bolsista, eu tenho uma bolsa parcial de 20%, mas eu preciso e tal. Eu defendi para ele, e ele falou assim, ele olhou nos meus olhos, Isaías, que história linda de superação que você tem, né? Eu falei, é verdade. Ele, mas eu vou te dar mais um motivo para você superar, eu não vou te passar. Eu falei, mas que isso, você é um demônio. Eu já comecei a ficar nervoso com ele, né? Eu falei, cara, eu vou matar esse cara. E aí ele falou assim, eu não vou te passar. E eu, Isaías, eu vou ser muito duro com você, mas eu quero que você me entenda. Você vem para essa faculdade e eu vejo você pescando em muitas aulas. Você dorme enquanto eu estou lecionando. E você foi... Todas as minhas perguntas da prova eu dei em sala de aula. E você foi displicente na sua sala de aula. Sabe o que é isso? Porque você está trabalhando. O curso não é prioridade para você. Você está pagando esse curso. Eu vou te dar um conselho, Isaías. Sua prioridade agora é estudar, não é trabalhar. Passe necessidade agora, corte o que você tiver que cortar, sangre. Porque depois que você tiver com esse diploma na mão, você não tem como voltar e o mercado é cruel com você. Então eu tô te reprovando, você vai repetir essa matéria para que você aprenda a estudar. Eu me lembro que eu saí dali, eu queria matar ele. Eu cresci numa periferia, eu falei, cara, eu vou pagar um traficante para ir lá e matar esse cara. Vou dar cabo dele. Eu vou acabar com esse cara. Eu falei, irmão, mata, precisa ser morto. Um ser humano dessa estirpe não pode ficar vivo. Tem que morrer esse satanás. E me lembro que eu entrei em crise ali, eu entrava dentro do ônibus, eu chorava e tudo que vinha na minha mente é Deus é injusto. Sim. Porque já não basta ser pobre, você já nascer pobre é uma crise. Aí você ser pobre, aí eu tenho que trabalhar para fazer a faculdade. E ainda um professor falar, ele esfregou na minha cara, você é pobre, você dorme. Ele falou, você dorme. Falei, cara, que demônio. E ali eu precisava tomar uma decisão. E eu tomei uma decisão na minha vida. Eu falei, olha, eu vou sair do meu emprego, eu vou ficar agora, eu vou estudar igual um psicopata, eu vou esfregar na cara desse vagabundo que eu consigo dar conta. E eu vou começar a fazer estágio e eu vou me endividar, mas eu vou fazer uma dívida lá pra frente. Então eu lembro que eu procurei, aí eu comecei a estudar, vendo o que eu podia fazer, e eu descobri o FIES, que era um financiamento estudantil. Sentei, fui na caixa, sentei com a gerente, ela me apresentou, eu falei, cara, eu vou pagar 12 faculdades, né? Mas é o jeito que tem, Sim. Então, eu fiz o FIES, pedi demissão, perdi todos os meus direitos trabalhistas porque eu pedi demissão, mas tomei uma decisão extremamente dura e eu adiei muita coisa da minha vida. Porque a partir dali, Bela, eu tinha só dinheiro para pagar passagem, para comer uma marmita e estudar. E eu fiquei 6 meses. Eu comecei a estudar de manhã, essa matéria que eu tinha sido reprovado, para à noite poder continuar meu curso normal. E à tarde era o tempo que eu tinha para estudar. Então, de manhã eu estava fazendo Direito Processual Civil 1 e à noite Direito Processual Civil 2. E estudando. E eu compartilhei isso assim, com essa riqueza de detalhes, porque hoje eu entendo que se não fosse isso, a minha faculdade de Direito e o meu diploma, eu poderia ter rasgado eles. Sim. Porque se você me perguntar o que eu estudei do primeiro ao 5º semestre, eu não sei te falar absolutamente nada. Você só fez por fazer, né? Mas se você me perguntar o que eu estudei do 5º até o 10º período, eu sei tudo. Eu sei riqueza de detalhes. Eu estudei, eu virei uma chave, eu me tornei o melhor aluno da turma. Eu me tornei o cara que queria liderar todos os grupos acadêmicos. Eu abri GC na faculdade. Eu mudei o meu patamar, o meu nível estudantil. E esse professor foi extremamente duro e me marcou profundamente. Eu não morro de amores por ele, porque me trouxe muita dor. Eu passei um semestre chorando e eu passei na força do ódio. Mas se não fosse ele,
Eu não tinha crescido tanto que eu cresci na faculdade e hoje eu falo sem sombra de dúvida. O mercado é muito mais duro que qualquer professor de faculdade. O trabalho é muito mais árduo. E isso me preparou. E eu acho que a gente precisa desse chacoalhão, de tomar alguns nãos e de entender que Deus não está contra a gente, não. Deus está forjando. Imagina, eu sou pai, eu tenho uma filhinha de 2 anos, o nome dela é Isis. E eu tô doido para poder colocar ela numa bicicleta para eu poder ensinar ela a andar de bicicleta. E você imagina que às vezes eu vou pegar ela e vou soltar ela na bicicleta, ela vai ter algumas quedas. Agora, você acha que como pai eu quero machucar ela? Não, Eu quero que ela traumatize para nunca mais ande de bicicleta? Não, mas eu quero encorajar. Eu quero fortalecer, eu quero soprar, eu quero dizer, vai minha filha, vai, você dá conta, eu confio, você tem potencial, você é maravilhosa, vamos embora, avança, pedala, olha o pedalinho aqui, caiu, opa, levanta, vou beijar o raladinho, vou ficar triste, pai sente culpa por tudo, a gente vai ficar culpado, mas vou soprar. Então, Deus é de igual maneira e muito melhor. Se o meu coração, que por vezes é mau, quer o melhor para minha filha e quer que ela cresça, que ela se desenvolva, imagine Deus com a gente. Então, a gente não pode ficar achando que Deus está virando a nossa vida para a parede para nos pressionar e nos prejudicar. Não, Deus tem o melhor. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele tem um texto que é maravilhoso. Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu li esse texto hoje. E não é todas as coisas boas. O texto não diz todas as coisas boas. O texto diz todas as coisas. Paulo está pregando num contexto de perseguição, num contexto de pobreza, num contexto de fuga, num contexto de desespero. Ele está dizendo, até isso está cooperando para o bem. Eu sempre falo, o crente em Cristo, ele funciona melhor quando vem a pressão. Quando tem o dia mal, quando você tem que sair. A gente não sabe lidar muito bem com conforto, não. Então, esses períodos onde Deus nos estica de crise, é muito bom para a gente, porque é o período que mostra o quão profundo está a semente da nossa fé. E essa resiliência, né, assim, você contando dessa questão desse professor, mesmo parecendo duro no momento, eu fui vendo o cuidado que ele teve com você, assim. O zelo, né, de falar, olha, você dormiu, você fez isso. Não foi mentira nenhuma, né? Foi não, ele falou a verdade, mas é porque a verdade dói. Dói. E eu entendo, assim... E a gente tem... nós gostamos da muleta da desculpa. Sim. Eu tinha todas as desculpas para ser aprovado ali. Porque, Bela, realmente, eu trabalhava muito, Bela. Eu cuidava, eu era gerente de uma equipe. E eu acordava, era numa época, estudava. Nessa época, eu me recordo muito bem, porque foi 2012. Estava tendo algumas reformas na rede viária de Belo Horizonte, por conta da Copa do Mundo, que seria em 2014. Então, eles estavam criando as pistas do MOVE. Então, o trânsito em Belo Horizonte virou um caos durante uns 2 anos. E eu me lembro que, para chegar em Contagem 8 horas da manhã, que era o horário que eu tinha que bater ponto, eu morava em Santa Luzia, eu tinha que sair 4h30 da manhã. E a faculdade terminava 10, 10h30. Então, até eu chegar em casa de novo, já era meia-noite. Então, eu dormia por volta de 4 horas por dia. Sim. Então, quantas vezes eu dormia com a roupa, com o uniforme, eu só acordava, calçava o tênis, escovava o dente e saía. Não tinha tempo, a vida era uma loucura. Eu tinha desculpa do cansaço. Sim. Eu tinha desculpa da rotina pesada. Eu tinha desculpa de ter nascido numa família pobre. Eu tinha todas as desculpas e eu estava pronto para usar elas. Sim. O que ele fez foi desarmar e tirar tudo e falar, olha, você precisa decidir o que você quer da sua vida. E tá certíssimo, né? Decisões envolvem renúncias. Sim. Nós não podemos, porque hoje, o curso de Direito, o pastor que eu sou hoje, ele está diretamente ligado. Tem muita gente que olha e fala assim, cara, mas quando você fala, como você fala bem. Sim. Mas a retórica de hoje, ela foi lá do curso de Direito lá atrás. Nossa, como é que você consegue estudar? Na faculdade de Teologia, eu acho que eu já sabia tantos assuntos que eu não precisei me dedicar tanto a estudar. Agora eu me lembro do direito, tanto que eu aprendi, ter que ler dinamicamente. Os livros é do tamanho da cabeça de um ser humano. E você tem que ler aqueles livros filosóficos, sabe? Aqueles vocabulários truncados, né? Tem um autor que ele tem um livro, esqueci o nome dele, mas um livro dele chama Metamorfose. É o Kafka, ele mesmo. Sim. Isso. E esse livro Metamorfose é de um homem que vira uma mosca. Sim. Eu acho que é uma mosca mesmo. Uma barata. Vira uma barata. É algum tipo de inseto. E, cara, que leitura amorosa, que
cheio de coisa filosófica. Eu volta e meia, eu li, dormi, não entendia nada, eu tinha que fazer o resumo. E é um livro denso de se ler. Mas quantas coisas eu tirei desses ensinamentos. E todas as leituras clássicas da minha vida até hoje, para a história, eu tirei do direito, que obrigam muito a lei. Então, eu vejo que hoje, a pessoa, o indivíduo que eu sou hoje, o pastor que eu sou hoje, o ser humano, o pai, vem muito de lições que eu aprendi desse período da minha vida. E que se não tivesse tido essa virada de chave, talvez eu não recordaria de nada. Seria o investimento financeiro e que eu teria jogado esse investimento. Eu teria o diploma e tá tudo bem. Não é uma questão de ter um diploma. Quantos hoje têm um diploma? Você quer fazer ou você quer fazer valer a pena? É a mesma coisa, eu posso ter um filho, pôr filho no mundo, isso é a coisa mais fácil. Agora, eu quero ser um pai de verdade, eu posso ser um pastor, ter um título pastoral. Agora, eu quero ser um pastor de verdade, eu posso ser um professor. Né? Eu sempre falo, eu leciono uma matéria no seminário, que eu aprendi, eu tive um professor maravilhoso que dava ética, que era o professor Clóvis de Barros. Maravilhoso ele. E ele falava, tinha uma palavra que ele usava muito na sala de aula dele, que ele disse, é nítido você vê o brio do professor. Eu quero ser um professor sem brio, aquele que chega em sala de aula e ele dá o conteúdo do jeito que tem que dar, tecnicamente. Seguindo o cronograma e sem nenhum tipo de problema. E tá tudo certo, tecnicamente tá impecável. Mas metade da sala não absorveu. Eu quero ser aquele professor que demonstra estar apaixonado por aquilo que eu estou fazendo. Eu tenho brilho nos olhos. Eu consigo cativar as pessoas e a ponto de gerar... Né, eu imagino que você tenha esse carisma porque tem os Bella Lovers, né? Os Bella então, Lovers. De deixar... Aí tem que perguntar para eles nos comentários se eu tenho esse brilho. Ela é cativante com vocês na matéria ou não, né? Porque se não ou for... eu chego e só dou o conteúdo. Já reclama, já fala, olha, tem que trocar esse professor. Já põe aqui no jeito. saque. Já reclama aí no serviço de atendimento ao cliente e vão para cima. Né? Então, isso mexeu comigo. Mexeu com a vaidade, mexeu com o orgulho. A gente sente provocado. Mas acho que na vida a gente precisa ter esse momento. E eu fui marcado por várias estações justamente dessa. Que a gente vai aprendendo a esperar. Eu lembro que nos cursinhos preparatórios que eu fiz também foi a mesma coisa. Professores que marcaram. Professores que esticaram. Conversas difíceis. Então, acho que essas crises... de saber esperar, de ter dúvida, isso é muito bom. Porque isso mantém o nosso pé no chão e mantém a nossa mente na realidade. A gente não desfoca e não vai viver uma utopia, né? Inclusive, falando sobre Romanos, né? Eu li hoje sobre Abraão, né? Quando Paulo fala sobre Abraão ter guardado a fé. Não é à toa, né? Olha o tempo que Abraão guardou a fé. E assim, não só guardou a fé, como a quantidade de informação que tem. Olha, teologicamente, Bela, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, todas as pessoas são salvas da mesma forma. Como uma pessoa é salva? Pela fé em Cristo Jesus. Papo teológico aqui. Então vamos sair um pouco do vestibular e vamos ir para a teologia. Sim. Só que hoje a gente tem a Bíblia toda em mãos e a gente conhece Cristo, sabe o que ele fez. Você tem a palavra de Deus com você. Não é fácil crer, mas não sei se esse é o melhor termo, mas é muito mais tranquilo para você com a quantidade de informações. Sabe o que Abraão tinha? Uma palavra. Só tinha uma promessa. Abraão, por meio de você vai vir um descendente que vai abençoar todas as famílias da terra. Abraão creu nessa palavra e só caminhou pautado nessa palavra. Olha, é por isso que hoje nós falamos que nós temos a fé de Abraão. Ele é o pai da fé, ele só tinha uma promessa e ele esperou, guardou o coração e caminhou mediante essa promessa. Em toda a vida de Abraão, Deus falou com ele máximo 6, 7 vezes. E Abraão permaneceu ali. E hoje nós temos condição de saber muito mais, saber a vontade de Deus, saber qual é o caráter de Deus. Temos testemunhos incontáveis na história, na palavra de Deus. Então, para nós, a gente não tem motivo para ficar ansioso e inquieto, não. Tem, inclusive, um livro que está muito em alta, não sei se você viu, chama Geração Ansiosa. Está muito em alta, né? E eu estava refletindo sobre isso, assim, sobre esse trecho que eu li de Romanos, falando sobre ter fé e não andar ansioso sobre coisa alguma, né? Porque Paulo fala isso em Romanos. E eu lembrei desse livro. E eu falei, por que será que essa geração está tão ansiosa, né? Aí, papo teológico também, assim, eu acho que esse podcast ele é todo para crente, filho de crente, né? Por que os crentes, os jovens crentes, estão tão ansiosos? A gente tem, primeiro várias análises sociais, né? Então, tem
a aceleração da informação. A comparação que você já falou. As mudanças que são muito... Nós vivemos o que é chamado hoje, pós-modernidade, já surgiu um conceito filosófico que é chamado da hipermodernidade, né? Que vem depois da pós-modernidade. E a hipermodernidade é caracterizada por um ritmo de mudanças tão acentuadas que beiram a esquizofrenia. Ou seja, a gente muda muito rápido. Eu cresci ouvindo disco. Meu pai gostava de ouvir Osés de Paula, Rebanhão. De repente, do disco, ficou alguns anos lá em casa, passou para o toca-fita. Então, eu tinha um Walkman, Bela, um negócio do tamanho dessa Bíblia aqui, que eu colocava aqui na cintura, e com um fone assim, com um fiozinho, e eu andava e me sentia o moderno. Depois virou um toca-rádio, toca-fita, que já era menorzinho, aí tinha um de capinha transparente, que brilhava umas luzinhas aí. Não, pensa num negócio brega. E a gente sai do toca-fita e de repente você vai pro pendrive. Sim. Depois do pendrive você vai pro home theater e agora você tem tudo ligado na internet, né? Você vai ter... Aí teve o iPad? Teve o iPad e aí já... Hoje tudo você ouve tudo música no celular, faz isso. Mas eu tenho 34 anos. Eu peguei todas essas mudanças. A minha filha já está no celular. Minha filha tem 2 anos. Ela já sabe desbloquear o celular, sabe pôr no YouTube, sabe mexer em tudo. Eu falo assim, cara, que loucura. Esse dia tava... O dedinho dela já vai assim, Minha filha fazendo assim, chega a notificação, ela tira a notificação, ela não quer, ela já põe, amplia a tela. Ela só tem 2 anos. Sim. Meu primeiro celular eu tinha 18 anos e olhe lá, e eu não sabia mexer direito, medo de cair em golpe, de tudo. Era o 1100 com um botãozinho. A lanterninha, o joguinho era joguinho da minhoca, hoje eu não consigo ver aquele jogo, eu quebro o celular longe, né? E as mudanças são muito rápidas hoje, e a tecnologia, mas isso também vem a um custo de uma ansiedade. Você está muito mais exposto, você está muito mais suscetível a essas mudanças, você está muito mais preocupado. À medida que você tem mais informação, você também tem mais preocupações. Sim. Eu, com 15 anos de idade, eu não sabia o que era guerra de Estados Unidos com China, guerra de Estados Unidos com Rússia. Hoje a gente é bombardeado isso o tempo todo. Então, um menino... o Augusto Cury diz isso num livro dele, que hoje uma criança de 12 anos... ela tem mais informação do que os imperadores romanos no auge do Império Romano. Então, essa quantidade de informação fora de um tempo apropriado gera um desgaste emocional. Além disso, a gente está trabalhando aqui, eu acho que esse podcast, a esmagadora quantidade de pessoas que acompanham o podcast aqui, pessoas em faixa etária, aí saindo da adolescência para a juventude e jovens, né? Que estão começando aí a vida acadêmica. Então, talvez a fase de maior pressão com pouca maturidade. É quando se tem um número maior de exigência, mas você, ao mesmo tempo, não tem estrutura. Por exemplo, um jovem de 30 anos de idade, vamos chamar de jovem, né? Porque somos tão jovens, já diria o Renato Russo na sua canção, e eu não vou me colocar como velho aqui, porque afinal eu só tenho 34 anos. Eu também tenho. Então eu sou muito jovem. Mas você tem um pouco mais de vivência, tem um pouco mais de estrutura. Agora, por outro lado, um jovem de 20 anos de idade, ele não tem estrutura nenhuma, ele não sabe muita coisa da vida, e aí vai chegando esse tanto de informação, você já imaginou esse peso todo. Então, é normal que se tenha mais ansiedade pela estrutura de vida que a gente vive. Nós precisamos desacelerar um pouco, né? Isso é um fato, acho que todo mundo concorda isso. Psicologia, neurociência. Até o neocórtex pré-frontal deles não está amadurecido ainda, né? Vai formar lá para os 22, né? Eu acho que amadurece mesmo com 30, né? Então... E aí, junta tudo isso, é normal que você tenha ansiedade. Agora, existe a ansiedade como uma doença patológica e existe a ansiedade como pecado. Eu não vou entrar na doença patológica, aí é a área da medicina, mas vou entrar como pecado. É aquela ansiedade que você pode abrir mão dela. Você não tem necessidade de sofrer por ela. E, na maioria das vezes, as coisas que nos levam ao sofrimento pura, exclusivamente ansiedade. Por que eu não passo na prova? Isso é ansiedade. Por que fulano passa na prova? É ansiedade. Por que não dá certo para mim? É ansiedade. Então, a maioria das coisas é ansiedade. Se a gente tiver um pouquinho mais de meditação, de calmaria, tem um texto bíblico
que é sobre o complexo emocional, né? Problema emocional de Elias. Quando Elias vai para a caverna, é muito famoso, usado por muitos pastores. Mas sabe algo que me chama a atenção ali? Eu acho que a gente não pode dizer que Elias teve depressão, porque isso é anacronismo, né? Não existiu o conceito de depressão naquele tempo. Mas a gente pode dizer que Elias teve um problema emocional muito sério ali, que a gente não sabe definir, o que tudo indica que pode ser uma depressão se tivesse hoje dentro da ótica da modernidade. Mas a maneira como Deus responde a Elias, ao problema emocional de Elias, é um discipulado. E o discipulado de Deus é muito simples e chega a ser assustador. Deus primeiro coloca pão e água e fala, Elias, tem que comer. Então, como Deus trata os problemas emocionais de Elias? Coma, boa alimentação. Então, assim, hoje é um consenso de que parte dos nossos problemas emocionais vem de uma alimentação ruim, precária. Então, a gente precisa comer bem. Segundo, deixa Elias dormir à vontade. Parte dos nossos problemas emocionais vem da parte da falta de sono. Se a gente conseguir dormir bem, você elimina muita coisa da sua vida. Deus trata com comida, Deus trata com sono. Aí depois Deus fala, Elias, por que você está aí na caverna? Elias fala, porque só tem eu de profeta em Israel, porque estão me perseguindo, vão me matar. E parará, pororô. Deus não fala nada. Desabafando. O quanto é importante a gente trazer essas lamúrias. E qual é o melhor lugar? O melhor lugar é a oração. Hoje eu faço terapia regularmente. E às vezes na terapia eu sento e eu falo. E esse dia eu estava compartilhando, meu psicólogo é o Gilberto. Inclusive, beijo pro Gilberto, sei lá, vai que ele tá vendo esse podcast, né, em algum momento. E ele fala comigo assim, Isaías, às vezes é tranquilo conversar com você, porque você traz os assuntos para a pauta. E, ao mesmo tempo, é ruim, porque eu não consigo te analisar tanto, porque você já traz as pautas prontas. Eu falei assim, Gilberto, mas a pauta da minha terapia, ela já é trabalhada a partir da minha pauta de oração, porque são assuntos que eu já levo e oro durante a semana em Deus, e são os meus dilemas dessa semana, né? E que eu estou trazendo para amadurecer. Então, a gente precisa aprender a desabafar com Deus. Deus não é o nosso terapeuta, mas Ele é o nosso socorro sempre presente. Ele é a nossa torre forte, Ele é a luz do nosso caminho, Ele é a nossa segurança, é o nosso ponto estável num universo completamente cheio de instabilidade. Então, se a gente não levar para Ele, a gente vai viver dentro do que a cultura diz, dentro do que o jornal diz, dentro do que os especialistas estão dizendo. Eu sempre falo, né? E aí volta lá no início, quando a gente conversou. Soberania de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Tem um texto que eu acho tão lindo, que é Apocalipse capítulo 4, capítulo 5. Apocalipse capítulo 4 diz que João é levado em espírito ao céu. Quando ele chega no céu, ele vê um trono. João estava na ilha de Patmos, um preso religioso político pelo Império Romano, caos na terra. Roma brigando por poder, imperadores sendo depostos, assassinados, revoluções o tempo todo, guerras pipocando o tempo todo. Quando ele sobe, ele vê um trono e a Bíblia diz que ele vê alguém assentado nesse trono. Ou seja, tem alguém assentado num trono, como, usando um linguajar bem chulo que o jovem entende, Deus está no controle dessa bagaça toda. Está tudo no controle dele. Nada fugiu do controle dele. Mas a gente precisa descansar que Deus está controlando tudo. Que Deus está controlando a política do Brasil. Deus está controlando a nossa vida. Deus está controlando a economia. Falei, nossa, mas parece que está tudo fora de ordem. Está tudo caótico. Mas Deus continua no controle de todas as coisas. Eu acho que é muita coisa, né, assim, pra gente absorver. Eu acho que não dá para ouvir esse podcast no 2.0. Tem que ir ouvindo no 1.0 e anotando os meninos... Porque senão, assim, perde muita coisa. E você foi falando sobre isso, eu fui pensando no que tem me acontecido ao longo desse processo. Assim, eu vi hoje na minha Bíblia que eu cresci num lar cristão, e só que eu só ia, né? Então, eu sinto que, às vezes, os alunos, eles só frequentam. Então, a ansiedade, ela bate muito forte, né? E eu comecei a ler a Bíblia mesmo, ter um relacionamento com Deus, em outubro de 2024. Ano passado, assim, ler mesmo. E aí eu vi hoje isso, lendo hoje de manhã, no tempo de devocional, falei com Túlio assim, nossa, amor, comecei a ler a Bíblia ano passado, em outubro de 2024? Ele, não lembro. E aí eu anotei assim, criei, por isso falei. E do lado,
Antes eu te conhecia só de ouvir falar e hoje eu te vejo com os meus próprios olhos. E eu tenho sentido que a minha ansiedade tem diminuído. Esses dias eu fui fazer um grande aulão. Foi o maior aulão que eu já fiz presencial. Tinha 600 alunos lá presencialmente. Apesar de lives, eu já dei lives para mais pessoas, né? Mas uma live é diferente de algo presencial, que tá todo mundo ali te vendo, né? Live tem um número e um chat, né? E eu estava muito ansiosa. Muito ansiosa. E pensando numa grande entrada triunfal que eu podia fazer para eles. E eu falei, meu Deus, todas as entradas triunfais que eu imagino são ridículas. Porque eu me sentia muito constrangida. Aquilo não tinha a ver comigo, mas eu senti que eu tinha que fazer algo muito faraônico, né, ali. E aí eu ajoelhei no meu quarto. Eu lembro disso até hoje. Eu ajoelhei no meu quarto e eu falei com Deus. Deus, eu sei a matéria. Eu sei o que eu tenho que falar para os meninos. Eu já fiz isso inúmeras e inúmeras vezes. Há 10 anos eu dou essa aula de revisão. Mas tira essa ansiedade de mim. E aí, no dia seguinte, fui fazer meu devocional. Eu estava em Isaías. E aí era Isaías 41, mais ou menos, falando sobre... No capítulo anterior, era um xingamento, assim, um sabão que Deus estava passando para algum momento, assim, em algum lugar. E no versículo do seguinte, eu imaginei que era isso, né? Eu só ia continuar meu devocional. E era Deus falando assim... seguro sua mão direita, estou com você, não temas e tal. E eu senti que era muito para mim. E as coisas têm acontecido muito rápidas. E foi o que você falou justamente assim. Deus tem tido um devocional comigo absurdo. Desde o dia que eu comecei a me prontificar a ouvir ele, sabe? Esses dias o Túlio até não acreditou. Ele falou, eu falei assim, Túlio, Deus me acorda. Eu não consigo passar de 5 horas da manhã. Ele me acorda para eu ler a Bíblia. E ele falou, amém, amor. Mas ele não tinha visto, né? E a gente tinha colocado um pezinho de porta para a porta não ficar batendo. E ele que havia colocado esse pezinho de porta. E aí a gente dormiu e eu estava muito cansada. No dia anterior a gente tinha dormido muito tarde. E aí, meu celular despertou às 5 da manhã e eu falei, ai Deus, é pirraça, né, que a gente faz. Eu falei, Deus, são 5h30, eu levanto. E aí ele ouviu a porta batendo. Tum. Aí ele acordou e falou assim, amor, que isso? Eu falei, é Deus me acordando, eu tenho certeza, vou levantar. Ele, não, mas eu tenho certeza que eu coloquei o peso de porta ontem. Aí ele levantou e o peso estava arrastado. Aí ele, Isabela, que loucura. Eu falei, não, tá tudo bem, eu já sei que é assim. E aí eu levantei e fui fazer o devocional. É bom obedecer, que senão daqui a pouco arranca uma parede da casa aí pra você acordar. E quando eu não acordo, as meninas acordam. E aí já era, né? Criança acordou, já era, você tem que acordar também. E aí eu falei com o Túlio assim, Deus tem me chamado, sabe? Eu vejo isso assim, eu falo isso com os alunos. Gente, ore, sabe? Fale com o pai, converse com ele e desabafe com ele, né? Às vezes a gente não tem o versículo certo, a gente não tem o texto certo para falar, a gente não tem nem as palavras certas, né? Às vezes para orar, mas é ser sincero, como se fosse um amigo mesmo. E eu comecei nas primeiras vezes, eu falei, Deus, o Senhor está me acordando, eu sei que é para eu ler a Bíblia, mas eu começo por onde? Eu não sei por onde eu começo. Eu cresci na igreja, eu não sei por onde eu começo, porque eu não aguento mais começar por Gênesis e não consegui nem chegar em Êxodo. E aí me veio assim, cartas paulinas. Eu falei, poxa vida, isso não é meu. Eu não sei o que são cartas paulinas. E o Túlio já estava no seminário, eu falei, Túlio, o que são cartas paulinas? E ele, as cartas de Paulo. Deus quer que você comece pelas cartas de Paulo. Eu falei, então tá bom, amém. E aí, assim, já tem 1 ano que eu tenho estado nessa jornada de ler a Bíblia e ter relacionamento. E a ansiedade, ela diminuiu absurdamente, sabe? A confiança e os testemunhos dos alunos têm chegado para mim, sabe? Bela, tô no cursinho, o que nos leva à nossa segunda pauta do podcast. Eu tô no cursinho, a minha fé diminuiu, ouvindo os professores falando sobre o evolucionismo, eu comecei a duvidar, ou passei na faculdade, desviei. Eu acho assim que é difícil para eles, né, guardar a fé, defender a fé, até porque não tem um relacionamento com Cristo, né? Lógico que quando você está nessa faixa etária, você está começando a tomar as decisões da sua vida. E uma dessas decisões é a fé, né? Porque até então, geralmente, nessa faixa etária, você está na religião por conta dos pais. Cresceu numa igreja, desenvolveu numa igreja. Mas chega um momento que você precisa tomar sua própria decisão. O que eu acho, muitas vezes, é porque a gente tem uma vida religiosa, mas não tem um conhecimento prático de Cristo, né? E então eu sempre falo, a fé cristã não é uma religião. Uhum. A fé cristã é um relacionamento. Então não é
passo A, B e C para poder acessar Deus. Não, é relacionamento. Assim como o meu casamento com a minha esposa não pode ser uma religião. Eu não posso, hoje, checklist, cumprir tal coisa. Não, é um relacionamento. Tem vezes que a gente tem uma agenda, tem vezes que não tem vezes que cumpre tal compromisso, tem vezes que não cumpre. Sempre caminhando nesse lugar. Então, tem muita gente que tem uma religiosidade. Vai ao culto, dizime oferta, tem sua caridade, serve em algum ministério, está inserido, tem confiança pastoral, tem tudo isso, menos Cristo Jesus. E não é suficiente. Você pode, se você tiver tudo isso e não tiver Cristo, é melhor não ter nada. Assim como você pode ter Cristo e não ter nada disso e está tudo bem. Porque Cristo é suficiente. Então, o que eu acho que precisa, primeiro, é ter um relacionamento com Jesus. Se não há um relacionamento com Jesus, o seu período na estadia na universidade vai ser muito complicado. Por conta disso. Porque as estruturas religiosas, elas são relativas. Elas mudam de tempo em tempo. Eu sou de uma igreja extremamente jovial, que tem a parede preta, né? E culto muito jovem, muitas luzes, muito LED, e eu gosto particularmente. Os jovens acham maravilhosos. Mas eu cresci dentro de uma realidade que a igreja tinha que ser quase igual um salão consultório odontológico. Tudo clarinho, aqueles cânticos bem harmônicos da harpa. E tá tudo bem. Quer dizer que uma igreja de parede branca é inferior a uma igreja de parede preta? Não, jamais. Quer dizer que um cântico da harpa é inferior a um worship? Jamais. Um pregador mais tradicional é diferente de um pregador mais moderno? Jamais. Desde que seja bíblico e não fira nenhum princípio bíblico, tá tudo em paz. A questão é o modelo cultural. E o modelo cultural pode ser adaptado. O que não pode ser negociado é o relacionamento. Então, se amanhã tiver culto em Marte, e nós vamos ter a Igreja Marciana, né? Igreja Assembleia de Deus Marciana, primeira Igreja Marciana Batista, está tudo em paz. Não é esse o problema. A gente não está preocupado muito com a forma, está preocupado com o conteúdo da mensagem. Então, se a caixinha de leite está na caixa de leite azul, verde, laranjado, roxo, isso aí tanto faz. Agora, o conteúdo é saudável, o conteúdo é bom. E se a gente não tiver o relacionamento, tudo isso não serve de nada. Da mesma forma que ir num McDonald's não te transforma num Big Mac, aí na igreja não te faz um crente. Você precisa ter relacionamento com Jesus e essa vida constante. Eu acho que tem algumas ferramentas para fortalecer a fé. A primeira delas... perguntar isso agora. A primeira delas, eu acho que é você ter uma vida de oração, orar sem cessar, é o que Paulo diz. Ore sem cessar, falar os 1 Tessalonicenses capítulo 5. Como é orar sem cessar? Então, primeira coisa, você precisa ter o tempo devocional, ora, bonitinho, tudo com Deus, tudo certo. Depois dali, acabou, só ora ali? Não. Você vai tendo diálogos mentais com Deus. Não tem gente que tem os amigos imaginários da vida? Não tem... Eu sei, quando eu era jovenzinho, assim, e eu tinha momentos de estresse, às vezes, com meu pai, com a minha mãe, tomando banho, eu reimaginava as discussões e eu mudava o cenário com argumentos para que eu pudesse vencer a discussão. Ou eu já namorava na época também, eu tomava banho e reimaginava as discussões para vencer as discussões, né, que já tinham passado no banheiro. Minha esposa está até aqui, né? Eu já ganhei muita discussão no banheiro, amor. Porque na vida real eu sempre perco todas, isso aí. Mas eu acho que não é só eu, não. Pelo olhar aqui do Túlio na gravação também eu percebi que ele perde muito discussões também. Mas às vezes transformar isso em momento de oração, abrir o coração com Deus. Minha vida de oração que mais me marcou, o período que mais me marcou, era um período que eu chegava da faculdade, eu não tinha muito tempo de qualidade de orar. Então meus pais moravam num barrancão assim, eu lembro que eu sentava na beirada do barranco, eu não queria orar dentro de casa para não acordar eles, e eu queria dar uns gritos, sabe? Eu cresci numa tradição mais pentecostal, então orar em silêncio é um sacrifício. A gente gosta de... por que, Deus? E aí eu ia para a beira do barranco e lá eu deitava e chorava. Pegava ali, eu punha 20, 30 minutos, despertava, eu saía de lá e ia dormir. Então... A oração do começo do dia, ela é a oração preventiva. A oração do final do dia é a oração remediativa. Você está medicando o que já aconteceu e de manhã você está prevenindo o que vai acontecer. E durante o dia você canalizar o seu pensamento o tempo todo para conversar com Deus, se permitindo questionar. Eu acho que na juventude a gente tem um tipo de tabu que por muitas vezes é um excesso errôneo que a gente ensina. E qual é esse excesso errôneo? É que a gente demoniza a pergunta, demoniza a dúvida.
A Bíblia não condena a dúvida. Existe um exemplo bíblico de dúvida sincera. Tomé, por exemplo, né? Você já parou para pensar, Bela, que Tomé, dos discípulos, foi o único que tocou nas feridas de Jesus? Verdade, faz sentido. Que privilégio, não é? Você gostaria de tocar nas mãos furadas de Jesus? Sim. Que privilégio. Mas foi o que duvidou. Sim. Foi o que falou, se eu não ver, se eu não tocar, eu não acredito. E Jesus apareceu para ele e não repreendeu ele. Falou, Tomé, cadê o Tomé? Toca aqui, Foi Tomé. sincera, né, a dúvida dele. Por quê? Dúvida é diferente de incredulidade. Sim. Incredulidade é quando eu obstinadamente digo, não creio. Eu apostato, eu sei da informação, mas eu não quero crer. Dúvida é, Deus, eu creio, mas nada está fazendo sentido. Deus, eu não estou tendo as respostas. Deus, e aí? Me explica. Eu continuo crendo. Tanto é que eu estou aqui orando, mas tô com muita dúvida. E aí? Tá confuso, tá embaralhado. Então, dúvidas não são censuradas. Deus não é um Deus que odeia as dúvidas. Não. Ele está imbuído em esclarecer as nossas dúvidas. Muitos homens e mulheres de Deus tiveram dúvidas ao longo da história e foram respondidas em suas dúvidas. O que Deus rejeita e se opõe é a incredulidade, é a oposição. Então, se você não caminhar para um lugar de incredulidade, estiver no lugar de dúvida, dúvidas sinceras, Deus está comprometido em descer no nosso nível e responder. E acho que, além disso, é ser vulnerável. Tudo é discipulado. Então, se você está na faculdade, seu professor está te discipulando, seus amigos estão te discipulando, você precisa também de amizades e pastoreio que te puxem para o outro lado da força. Porque senão você vai ceder. Sim. Imagina, hoje eu tenho o privilégio de trabalhar com pessoas crentes o tempo todo. Então, a gente fala, nosso assunto mais pecador é confessar pecado um ao outro, né? Então, a gente é um privilégio. Imagina que eu estou trabalhando no meio de um monte de gente que o tempo todo está falando sobre roubos. Talvez hoje, por uma convicção de fé, não vai fazer sentido e está tudo bem. Mas e daqui 10 anos, eu ouvindo que roubar é normal? Em algum momento, isso vai afetar o meu coração. Então, a gente precisa contrabalancear. Você precisa ter pessoas que vão te influenciar positivamente. E não permitir que os maus conselhos morem no seu coração. Eu tive muitos amigos verdadeiros no período da universidade, da pré-universidade, mas também tive muitos amigos ruins, que me deram péssimos conselhos. E de quantos conselhos ruins você precisa para destruir sua vida, Bela? Só de um. Se tiver um conselho ruim... Me lembro que uma pessoa que eu chamava de amigo, meu primeiro ano de casamento foi muito difícil. E eu chamei ele para conversar. Não tinha experiência, nunca fui casado, jovem, enfim. Eu lembro que eu sentei com ele para conversar e a gente conversando, ele falou, por que você não divorcia? Foi um conselho. Nossa. Naquele momento, para mim, não fez sentido, porque eu tinha acabado de casar e eu estava disposto a lutar até o fim. Mas eu fiquei pensando assim, cara, eu tenho uma pessoa no meu círculo de intimidade que eu tenho confiança para abrir meu coração e falar das minhas estruturas mais particulares como um casamento. E que no primeiro ano do casamento essa pessoa não fala assim para mim, cara, tenta mais. Cara, sua esposa é preciosa, vamos avançar. O primeiro conselho dele na primeira tempestade é, por que você não separa? Esse conselho, talvez hoje, tá ok, eu vou rejeitar. Mas e daqui 10 anos, se eu tiver numa crise mesmo? E aí, eu vou dar ouvido. E se eu der ouvido, eu posso perder minha família e pronto. Então, se cercar de pessoas que vão te auxiliar na fé, sabe? Pessoas mais maduras, que já passaram. Eu acho que a gente precisa aprender a ouvir pessoas mais velhas que a gente. Pessoas que já passaram por aquela fase. Sim. Mais velha que eu falo não é só mais velha de idade. Mais madura. Então, se você entrou por uma universidade, uma certeza eu tenho. Sua fé vai ser confrontada. Vai ser esticada, vai ser lapidada. As pesquisas indicam que o momento em que uma pessoa abandona a fé é na universidade. Sim. Então, isso é um dado estatístico. Mas é por isso que a gente vai proibir você de ir para a faculdade? Não, você tem que ir. Mas saiba que, não sendo fácil, você tem ferramentas para se blindar desses ataques e de permanecer. E se você passar pelo período da faculdade e guardar a fé, sua fé vai ser ainda muito mais robusta. Aí não é qualquer coisinha que te derruba, não. Paulo dá um conselho para Timóteo, né? Timóteo era um jovem pastor tímido, doente, com vários complexos, pastoreando uma mega igreja na Ásia Menor, na cidade de Éfeso, onde hoje é conhecida como Turquia. E Paulo estava preso em Roma,
preparado para ser decapitado, martírio, e ele decide escrever um último documento para Timóteo. E quando ele escreve para Timóteo, ele dá um imperativo: Timóteo, guarde a fé, Timóteo. E não só guarde a fé, ele termina a vida dele falando para Timóteo: Timóteo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a minha fé. Ou seja, ele está dizendo: Timóteo, eu estou te instruindo a guardar a sua fé, permaneça com a fé que você tem, que você recebeu dos seus pais, mas também siga o meu exemplo, guarde a fé. Eu estou chegando no final da vida, eu não guardei dinheiro, eu não guardei diploma, eu não guardei força física. O que eu guardei de mais precioso foi a minha fé. E no final do dia, a fé é uma preciosidade, é uma joia que a gente tem. Preservando ela, a vida ficou muito mais doce, muito mais bela, muito mais colorida. E é assim, se blindar, né? Eu anotei aqui para falar. Eu nem seguia as anotações, que a gente foi fluindo, né? Mas essa questão de se blindar, né? E de escolher as amizades, porque é difícil mesmo. Na faculdade, você fez faculdade, eu também fiz, e foi o período que eu me desviei da minha fé. Mas assim, porque a gente acaba se deixando levar pela aparência do mal, né? Aquilo começa a ficar normalizado. Eu não sei se você já leu algo sobre Hannah Arendt. Já. E aí eu ensino muito isso para os meninos, para eles usarem na redação, né? A normalização, a banalização das situações. Você começa a conviver com aquilo e às vezes você é o único crente da sala. E aí você começa a normalizar aquilo, que é o que você falou. Sim. Você começa a conviver naquele ciclo. E você começa a querer se sentir pertencente, né? O jovem, ele tem muito isso, né? A necessidade do pertencimento, da coletividade ali, né? De se sentir parte de uma manada. E aí vem, assim, uns pensamentos na cabeça do jovem. Os jovens têm isso, eu não sei se você tinha isso também, mas eu acho que na minha época eu tinha muito isso. De pensar... Eu não quero ser o excluído, eu não quero ser o que sofre bullying, eu não quero ser o crente chato. E aí eu preciso ser luz no meio desses meus amigos. E aí eu vou para um barzinho para ser luz no meio deles, né? Aí vai ter uma calorada, eu preciso ser luz na vida dos meninos, eu vou para a calorada também. O que a gente fala com eles, assim? Qual que seria um conselho para eles? Eu sempre falo, tem coisas que às vezes no momento parecem ser boas, mas que podem a longo prazo ser completamente prejudiciais. Você quer ir para um bar? Você quer ir para uma calorada? Eu acho que você vai curtir, você vai dar boas risadas, mas o que talvez isso vai gerar em você a longo prazo? Existem pequenos prazeres que podem ser melhor do que grandes prazeres que vai nos afundar de uma vez. Acho que você pode fazer investimentos melhores do que isso. Não resuma sua vida a beijar uma quantidade boa de bocas, transar com algumas pessoas e achar que isso realiza a sua vida. Acho que não é por aí, sabe? Tem coisas que valem muito mais do que isso. Tem princípios e assim, princípios, se você quebra um princípio, lá na frente o princípio te quebra. Né? Então, tem janelas que não precisam ser abertas. Tem portas que não precisam ser abertas. Tem dores que é desnecessário da nossa vida. Então, se você abrir determinadas janelas, tem dias que vão ser noites para você. Tem retas que vão ser buracos profundos para você. Hoje, parte do meu trabalho pastoral, né, no meu ofício pastoral, e é doloroso dizer isso, é recuperar gente que se perdeu na caminhada. E recuperar emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Às vezes de coisas que podia ser tão evitado. Às vezes um namoro, às vezes uma negociação, experimentou uma bebida um dia, virou um alcoólatra. Então, se você não tem força, eu acho que a gente precisa ser vulnerável, sabe? De achar, eu dou conta, eu quero, mostro, eu consigo mesmo. E pra quê, né? O que você falou, pra quê? A pior escravidão é aquela que é travestida de liberdade. Eu sou livre, eu faço o que eu quero, mas depois você não consegue abandonar o que você quer. A pior escravidão é a escravidão dos desejos. Eu quero tanta coisa, mas eu poder dizer não pra mim é a maior liberdade que eu posso ter. Eu quero fazer isso, quero comer aquilo, mas eu vou dizer, não vou fazer. Isso é ser livre. Se você é escravo do que você quer, você não é livre. Sou livre para beber, pode beber. Mas se você não conseguir parar, você se tornou escravo. E aquilo vai destruir sua mente. Não vai, assim, se você está na universidade, você tem um foco, que é estudar. Eu acho que isso não vai adiantar nada no seu aprendizado, ao contrário.
Se você que é tão racional e intelectual, estudar, você vai perceber que uma noite na farra vai prejudicar meses de estudo, né? Um sono perdido é um sono que nunca mais se recupera. Uma noite mal dormida, eu, com uma criança pequena, hoje eu e minha esposa, a gente sabe o valor de uma noite bem dormida. Então, se você tem desejo de constituir uma família, você vai perder com a sua família lá na frente. Evite, pra quê? Eu acho que tem coisa que é prazer momentâneo, mas depois vai trazer um amargor pro resto da nossa vida. E é triste porque às vezes a gente só sabe o quanto azedou quando você adquire certa maturidade. Sim. E olha para trás e fala, eu podia ter evitado isso, podia ser tão diferente. E é o que você falou, né? Guardar a fé, entender o propósito, saber os nãos que vão ser ditos para que se cumpra um propósito, né? E o que eu anotei aqui, você falou, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo chegando no final da carreira. Ele chega e ele finaliza dizendo, combati o bom combate. Eu lutei a luta certa. Eu não perdi meu tempo lutando briga errada, que não era para eu lutar, não. O combate que era bom eu combati. Mas eu também completei a carreira, eu corri a corrida certa. Eu não saí como alguém desorientado. Tem uma frase do livro do Mágico de Oz, que o gato, ele fala para Alice, no País das Maravilhas. O gato fala para ela, quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então, se a gente não sabe para onde a gente está indo, qualquer caminho vai servir. Então, Paulo está dizendo, eu completei a carreira, eu sei a corrida que eu corri, eu cheguei no final dela. E no final ele diz, de tudo, dessa caminhada e dessa luta que foi a minha existência, eu guardei algo muito precioso, eu guardei minha fé. Não fui um baú de tesouro, onde eu coloquei moedas de ouro, moedas de prata, de bronze, de cobre. Não, guardei a fé. Está comigo e ninguém pode tirar. Está no lugar mais precioso, que está no nosso coração. E dali ninguém pode arrancar. Amém. Amém. E aí, eu queria que você deixasse uma mensagem para o jovem que está cansado de esperar, ele não aguenta mais esperar e ele precisa lutar para continuar acreditando com fé no propósito dele. Amém. Tem 2 textos que eu gosto demais. Eu vou ler eles e fala para o jovem diretamente. São textos o profeta Isaías falando, Isaías 40, pouquinho antes do 41 que você leu, né? O versículo 27, o povo de Israel estavam questionando a Deus e Deus então devolve a retórica. Ele diz assim, olha, por que você se queixa, ó Jacó? Por que você reclama, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. Deus não considera a minha causa. Esse era o questionamento do povo de Israel. Eles estavam vivendo um período muito delicado da história, no cativeiro da Babilônia, e estavam questionando por que a Babilônia prosperava e eles não, e Deus parecia ter abandonado. E talvez esse seja o seu sentimento. Você se sinta abandonado, deixado de lado, Deus não se interessa mais por você, pela sua causa. E aí então Deus começa a responder. Será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar que o Senhor, o seu Deus, é o Deus eterno, criador de todas as coisas, ele não se cansa e nem fica exausto, e sua sabedoria é insondável? Ele responde com uma outra pergunta. Ele diz, olha, o conhecimento de vocês ao meu respeito é que tem permitido que vocês se cansem achando que eu abandonei vocês. Vocês não sabem, vocês nunca ouviram falar que eu sou um Deus eterno? Ou seja, alguém eterno tem o controle do tempo. Deus tem o controle do tempo. Então Deus nunca está atrasado porque o tempo é dele. Mas ele não só tem o controle do tempo, ele também não se cansa, nem fica exausto. Eu me canso, mas ele não cansa. E ao não se cansar, Deus também não se cansa da gente. E às vezes eu fico cansado de mim mesmo. Não sei se você tem essa impressão, Bela. Tem dia que eu acordo e falo, cara, hoje eu estou insuportável. Não há misericórdia. Mas Deus não se cansa. E a gente cai, ele vai nos levantando, ele não se cansa. E a sabedoria dele, o conhecimento dele é insondável. Quer dizer que a gente não consegue acessar. Ou seja, a mente de Deus tem planos ao nosso respeito que a gente não vai conhecer antes dele colocar em prática. Você só vai ver quando você perceber, você vai perceber que ele tem o melhor para você. E aí ele finaliza dizendo, promessa. E eu acho que você tem que se apegar a essa promessa, eu tenho que me apegar a essa promessa. Ele fortalece o cansado. Ele dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Até os mais jovens, os moços, tropeçam e caem. A nossa força não vem da gente, a nossa força vem de Deus.
É Ele quem nos fortalece toda vez que a gente está cansado. Eu sei que tem inúmeras vezes que você já disse para você, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. E tá aí dando conta. Eu falei isso para mim na pandemia, eu não vou dar conta. E dei conta. Ele fortalece o cansado, ele dá força ao fraco. Porque a nossa força não vem da gente. É Paulo falando aos Filipenses, eu tudo posso naquele que me fortalece. Você vai dar conta de passar nesse vestibular, você vai dar conta de passar dessa fase. Daqui a pouco você vai estar casada, 12 meninas aí correndo na casa, o diploma da graduação, trabalha, aí você vai estar reclamando de outra coisa, mas vai parar, olhar para trás e falar, não é que eu dei conta? Não é que passei? E não passou porque é bom, não passou porque é inteligente, mas é porque Deus dá força ao fraco. Amém. Até o jovem se cansa e o momento de maior força do ser humano é na juventude. Eu estava compartilhando com a minha esposa, a gente conversando hoje, falando sobre, a gente quer ter um segundo filho, eu falei, olha, eu quero ter enquanto eu ainda tenho um pouquinho de força, porque eu tô sentindo que eu tô ficando cansado, tô perdendo o vigor, porque a juventude vai embora, tô ficando velho, tô cheio de fio branco aqui, as entradas aumentando. Semana passada, sabe o que eu tinha que fazer, Bela? Botox, olha que terror, porque tô ficando cheio de marcas aqui na testa, até eu acho que funcionou, olha aí. Depois você manda no chat se funcionou o Botox aqui, para tirar algumas marcas meu pai chama de veieira. As marcas de expressão são as veieiras, né? E tô ficando velho, tá? Sim. Os fios estão ficando brancos, tô ficando mais cansado, preciso cada vez mais dormir melhor, preciso cada vez mais comer melhor. Agora, exercício físico é obrigação, não posso me dar o luxo mais, o metabolismo vai desacelerando. Mas o jovem tem muita força, mas até no momento que o jovem tem força, ele se cansa. Sim. E qual é a promessa? A promessa é o versículo 31. Que os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Amém. Eles voam alto como águia, eles correm e não cansam, eles andam e não ficam exaustos. Amém. O nosso renovo não está simplesmente numa noite bem dormida. O nosso renovo está na fé de confiar num Deus que tem o controle de todas as coisas. Amém. Nossa exaustão não vai ser resolvida, porque a exaustão do cansaço físico é fácil, você dorme, resolveu. Mas a exaustão de alma, aí não tem quem resolva. E essa é resolvida só confiando no Senhor. Se você tiver uma fé no Deus que te dá descanso, você pode estar no pior período da sua vida, exausto, mas lá no fundo você tem aquela confiança de que vai dar tudo certo, porque Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Então descanse na provisão e soberania do Senhor. Amém. Amém? Amém. Eu espero veementemente que você seja aprovado e que você construa um relacionamento com o Pai, que você ore, consagre a Deus. Vou deixar as redes sociais do Pastor Isaías aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham chegado até o final, né? Porque foi uma bênção. Muito obrigada por ter participado. Um prazer, obrigado pelo convite, foi uma honra estar aqui. E você, Bela Lovers, que está aí passando por esse momento difícil, você não está sozinho não, tem todo um time, não só institucional, para te dar conhecimento teórico, mas também para te ajudar emocionalmente e principalmente espiritualmente. Você é um ser completo. E se todas essas áreas estiverem alinhadas, você vai voar, eu tenho certeza disso. Amém. Amém. É isso. Muito obrigada. Tchau. Tchauzinho.